Vídeo rápido e dinâmico sobre 10 empresas da Bolsa de Valores que obtêm a maior frequência de pagamentos de dividendos. Empresas essas que pagam todos os meses com uma frequência altíssima e com tanta constância que se equiparam até a fundos imobiliários. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Obviamente, essa chamada e essa analogia a fundos imobiliários é por conta dessa matéria da JHSF, que também é do setor imobiliário, mas nós vamos trabalhar em cima de dois estudos, um da XP e outro da GF. Contexto rápido, como aqui a gente está falando de frequência, vale lembrar que ele serve como complemento, porém ele não tem nada a ver com o estudo que a gente fez da carteira de dividendos perfeita, onde nós escolhemos de fato as melhores ações com base em 4 estudos muito fidedignos, as maiores pagadoras, as mais confiáveis, com os melhores retornos, com a melhor frequência, com o melhor dividend yield, com o melhor payout. Aqui ele é um estudo muito complexo, porém muito completo. Quando nós falamos em frequência, nós vamos buscar de fato companhias que paguem proventos todos os meses. Já adianto que aqui nós temos uma nova para adicionar. Em cada dessas empresas, importantíssimo também, eu vou traçar 2 comentários, porque frequência não condiz com alto yield. Então, em cada uma delas, eu vou dizer para vocês, olha, atentem-se, pois ela tem uma alta frequência, porém um pagamento baixo. Se você está montando uma carteira para dividendos, querendo receber uma quantidade relevante de dividendos, a carteira de dividendos dentro da minha playlist ela é a mais indicada. Empresas que pagam mensalmente, 12 vezes ao ano. Ela não entra naquelas 2 listagens, só que hoje ela é uma companhia que atrai investidores por conta de um dividendo mensal. Vamos olhar agora então de uma maneira um pouco mais interativa e dinâmica se isso é realidade e se ela atende os seus quesitos ou não. A empresa lateraliza há anos, 100% de tag along, uma dívida um pouco alavancada, um retorno aceitável, preço sobre lucro. É importante que vocês entendam que essas empresas elas têm um comportamento cíclico. Incorporadoras, construtoras, elas têm um comportamento cíclico. Tão cíclico que, veja, elas têm lacunas. Por isso, a carteira de dividendos perfeita ela é indicada para uma coisa. Esse é um top 10 das empresas com a maior frequência, porém, ela tem um yield atual de 9%, e quando a gente chega nessa tela final, e ela é mandatória, de fato, a empresa hoje paga todos os meses. Já está tudo programado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Esse é um anúncio recente, um modus operandi recente, uma empresa interessante para você estar analisando com gerenciamento de risco. Por quê? Novamente, uma empresa cíclica, com períodos de prejuízo, espere uma alta frequência, porém ela vai deter lacunas. Iniciamos agora o setor bancário. Vocês vão ver muito falar de setor bancário. Vamos falar do Banco Banestes e, coincidentemente, um anúncio de dividendos intermediários. Um banco que remunera muito bem, acabou de anunciar 0,18 por ação. E se você também é sócio da companhia e quer fazer jus a esses proventos, você vai ter que estar posicionado no dia 2 de maio. Com pagamento no dia 24 de maio desse ano. Esses dividendos correspondem ao segundo semestre de 2023. É um banco pouco conhecido, não à toa estamos falando de uma capitalização de mercado pequena, múltiplos até mesmo aceitáveis. Busquei na página, o grande ponto aqui é esse free float. Torna um pouco mais arriscado para o investidor, é uma small cap, menos de 3 bilhões de capitalização de mercado, mas ao que interessa, um dividend yield que flutua entre 5% e 6%, e a frequência coloca ele na primeira categoria dentre as top 10 empresas da Bolsa de Valores. Ele paga todo santo mês, como um reloginho. A Itaúsa, uma empresa muito constante, perene, muito benquista pelos sócios, excelentes indicadores,
dívida quase zerada, e ela paga mensalmente. Talvez por isso algumas fontes de dados estejam erradas. Daí o motivo de termos Itaú e Itaúsa como empresas que não pagam mensal. Itaú e Itaúsa pagam mensalmente. O grande ponto, e aqui eu cito aquela questão no cuidado com o investidor. Itaúsa, ela é uma empresa que paga todo o mês. Porém, se você é uma pessoa que está buscando uma carteira de dividendos para receber dividendos todos os meses, só que não tem uma grande quantidade de capital, atentem-se aqui, uma pessoa que está iniciando, eu indico seriamente a carteira de dividendos perfeita. Se você é uma pessoa que já não se preocupa muito se nesse mês vai cair R$500, R$1.000, R$1.500, que você quer também é ter excelentes ativos, a Itaúsa, nós já chegamos à conclusão no canal que ela é um excelente ativo, mais uma empresa do setor bancário. Estamos falando do Banco Bradesco. Banco Bradesco extremamente difundido para vocês aqui no canal. Os números e múltiplos não se fazem necessário. Hoje, margens, eficiência e retorno sobre equity são o grande pesar do banco. Porém, está entre as top 1 empresas que pagam dividendos todos os meses. Um dividend yield de 7% atual, beirou 10% no ano passado e uma alta frequência de pagamentos. Só que mesmo com uma alta frequência, a mensagem é a mesma. Ele paga proventos todo o mês, você terá uma renda mensal em mais um ativo do setor bancário. Porém, é a mesma situação da Itaúsa. Com um patrimônio pequeno, é de preferência que o investidor tenha diversas empresas que não paguem todos os meses, porém que façam distribuições de acordo. A distribuição mensal do Bradesco ela é baixa, porém é extremamente indicado para o investidor que já tem um patrimônio maior, que a maior preocupação dele, novamente, é de ter excelentes ativos, independente se eles paguem mensalmente ou semestralmente. Mais um ativo que paga todos os meses é o Itaú Unibanco. Coincidência ou não, setor bancário figurando entre as empresas que mais remuneram em termos de yield e entre as empresas que têm a maior e melhor frequência. Os números do Itaú dispensam comentários, maior e melhor marca do setor bancário da América Latina, um dos bancos mais rentáveis e eficientes do mundo, com dividend yield baixo, até não vou me ater, eu poderia me ater à questão do retorno total ao acionista, esse é o grande segredo, mas eu vou fazer esse vídeo sem citar viés nenhum, afinal de contas eu tenho todas elas, portanto eu não quero enviesar de maneira nenhuma. Poderia defender Itaúsa, Bradesco e Itaú, dizendo que o retorno total ao acionista supera 2 dígitos anualmente, mas eu vou me ater apenas ao yield, média histórica de quase 4, atual também de quase 4 e uma alta frequência. Mesma situação de Itaúsa e Bradesco. Itaú, ele é um reloginho, uma alta constância de pagamentos, porém o pagamento dele mensal também é baixo. Se você tem pouco capital, novamente, procure a carteira de dividendos perfeita, ela é mais indicada, é um trabalho maior, porém a distribuição é melhor. Entramos agora nos ativos que pagam trimestralmente, ou seja, 4 vezes ao ano. Banco do Brasil, que para mim, quando a gente fala em dividendos, é um dos melhores ativos da Bolsa de Valores, está entre as top 3 empresas para essa finalidade. Por quê? Baixo payout, 40%, altíssimo dividend yield e uma altíssima frequência. Mas vamos nos ater aqui à frequência, porque ele está entre as top 10 e agora no segundo escalão. O Banco do Brasil não paga mensalmente, porém ele tem uma altíssima frequência. Banco do Brasil paga em média de 5 a 6 vezes ao ano proventos aos sócios. Eles citam a cada 3 meses, porém a realidade é que ele paga praticamente a cada bimestre. Cada 2 meses, o Banco do Brasil paga. Pula 2 meses, paga às vezes meses subsequentes. Uma frequência altíssima, não vou me ater ao número, não vou me ater a nada mais, porque o Banco do Brasil ele é indispensável na carteira do investidor que busca essa finalidade. E entramos numa cíclica agora, cenário muito diferente da carteira de dividendos perfeita, onde a Petrobras sequer figura como uma boa empresa para o investidor quando ele quer uma alta remuneração, com uma alta frequência e confiabilidade, perenidade. Por que disso? Apenas uma demonstração rápida? Por conta disso. Você não tem perenidade, você tem lacunas, é uma empresa cíclica com beta altíssimo, porém ela tem um dividend yield muito bom, mesmo com suas lacunas,
e uma frequência muito boa. O problema das lacunas é esse, 2014 você não tem 15, 16, nem 17, só que quando ela paga, ela tem sim uma alta frequência. 2023, por exemplo, ela pagou 7 vezes. 2022, ela pagou 6 vezes. E nesse ano nós ainda nem começamos, nós já temos o recebimento de 2 parcelas. Portanto, em termos de frequência, a Petrobras se prontifica a estar entre as melhores. Falando ainda de cíclicas, vamos falar agora sobre a Goal Metalúrgica Gerdau, que está no olho do furacão, quedas incessantes. Nos últimos 6 meses, superamos 21% de queda na companhia, só que ela tem números atrativos quando falamos de dividendos. Mesma situação da Petrobras, diversas lacunas, e esse é o problema das cíclicas. Comentário rápido apenas para corroborar com aquilo que eu falo de empresas cíclicas, da carteira de dividendos perfeita e com o vídeo que eu soltei da Vale, Semin, CSN e da própria Gerdau. Hoje, a única coisa que sobe mundo afora é o VIX. Você não sabe, o VIX ele é basicamente o índice do medo. Todo o restante com quedas. E do lado asiático, lado chinês, uma queda brusca, altíssima. Por quê? Por conta daquilo que eu falei para vocês. O GDP, crescimento chinês, veio muito abaixo. Quem manda em ciclo de mercado, demanda de commodities, é China e Estados Unidos. Uma vez que eles não estão bem, todo o mercado responde negativamente, também corroborando com aquilo que eu falei da minha tese sobre a taxa de juros, quantitative easing e o quantitative tightening. Isso daqui também hoje é consequência que os investidores estão caindo na realidade, que nós não sofremos o impacto da alta de juros ainda e que o Federal Reserve, o Fed, não vai baixar tão cedo ou de maneira tão agressiva os juros norte-americanos. O que acontece? O mercado reage negativamente. Não tem segredos, mas isso é meramente flutuação diária. Por que eu entrei nisso? Porque nós entramos em mais uma empresa cíclica com diversas lacunas e eu citei isso no vídeo da carteira de dividendos perfeita e citei isso no vídeo sobre empresas cíclicas, Vale, Gerdau, CSN e demais. Um bom dividend yield com algumas lacunas, porém no caso que nos interessa é a frequência de pagamentos. E a Gerdau tem uma frequência muito interessante, ela paga 4 vezes ao ano, portanto trimestralmente. Engie dispensa comentários, múltiplos excelentes, elevadíssimos, uma empresa que detém ativos de excelente qualidade, um excelente yield histórico e uma média muito boa. Ela paga 4 vezes ao ano. E é notável como você percebe que as empresas que não pagam mensalmente, os dividendos passam a ser mais elevados toda vez que ela paga quase R$2, R$1, quase R$1 também, novamente 80 centavos. Taesa que também dispensa comentários, por mais que ela venha sofrendo e por mais que eu tenha criticado e muito ela por uma má gestão, principalmente na dívida, consequência de um payout elevadíssimo e por muitas vezes desnecessário, pagando acima de 100%, ou seja, pagando acima da sua capacidade de geração operacional, da sua capacidade de gerar dinheiro de fato, nós temos que nos ater aqui à frequência. Um yield histórico excelente e uma empresa que paga pelo menos 3 vezes ao ano. E diversos anos ela paga 4 vezes ao ano, ela poderia estar na categoria anterior, porém temos que ser justos. Desde o ano de 2020, portanto nós já estamos em 2024, ela não paga mais do que 2 ou 3 vezes anualmente. Mesmo assim, ela tem que estar para finalizar o nosso top 10 de empresas que detêm a maior frequência de pagamentos de todo o Ibovespa. Nós não conseguimos fugir do setor bancário quando a finalidade são dividendos e frequência. A adição aqui seria só a JHSF. Posso até fazer um vídeo dela para trazer, porém tenho muito minhas dúvidas. É uma empresa do setor imobiliário, não existe constância, perenidade e contar com empresas assim, mesmo com matérias tendenciosas como essa de que ela virou um fundo imobiliário, seria um risco desnecessário. Portanto, JHSF, Banco Banestes, Itaúsa, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma, comentário pessoal, Banco do Brasil ele atende todos os quesitos
quesitos, todos os cenários de baixo payout, alta frequência, a um alto yield, a confiabilidade, a DRE números, o investidor não pode deixar de considerá-lo para qualquer carteira, em qualquer cenário. Petrobras, falando apenas de frequência, Metalúrgica Gerdau, também falando apenas de frequência, Engie, atingindo também todos os quesitos, e Taesa também todos os quesitos. Deixa no comentário se gostaram do vídeo sobre as empresas com a maior frequência da Bolsa de Valores. Deixa também se acreditam que faltou alguma nessa lista. Nunca se esqueçam da nossa metodologia do Valor Invest. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. Foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e até mesmo mais pobre, mais humilde, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!